Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI Views. Bom, hoje nós vamos falar sobre eleições. A corrida pelo Planalto já começou. É a cadeira mais cobiçada do país. Em outubro vai ter um novo dono ou vai continuar o mesmo? Se em 2018, 2022 nós pensamos que a eleição foi polarizada entre direita e esquerda, se preparem, porque 2026 promete, viu? E ainda mais com Lula tentando seu quarto mandato e uma direita que está dividida, isso é pauta para mais análise. Bom, e para discutir política eu não poderia estar sozinho, né? Ronald Luz e João Lucas Duarte vai acompanhar aqui no Mais Análise. Sejam bem-vindos. Olá, Luan, olá, João, olá os amigos que nos assistem na RPI. Vamos discutir o cenário eleitoral de 2026 que promete fortes emoções. Exatamente, Ronald, seja bem-vindo. Eu, como um veterano aqui já no RPI Views, me sinto aí na obrigação de desejar essas boas-vindas para você. É um prazer estar aqui novamente, Luan, e a você também, assinante da RPI. Bom, seja bem-vindo, Ronald, e vamos seguir então, porque a dança das cadeiras começou no Planalto. Mas quando ninguém aceita a perder, como é que fica o ritmo da música? Acompanhe na reportagem. Desde 2014, as eleições brasileiras vêm se polarizando cada vez mais. Esquerda, centro e direita. Lados opostos com o meio que joga de acordo com os líderes, as figuras centrais dessa polarização. E talvez as eleições de 2026 sejam o acúmulo de 24 anos disso. Esqueça 2018 e 2022. É agora que tudo vai começar. A população encontra-se no ápice de cada grupo. Ano de eleição dos cargos mais famosos e mais cobrados da nação. Presidente da República, governadores estaduais, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Basicamente, os comandos executivos estaduais estão em jogo. A composição do Congresso Nacional pode ser totalmente reformulada, e isso deixa aberto sobre o rumo das políticas públicas do país. A economia também fica em uma área cinza, mas é fácil falar desse assunto com um exemplo. Um dos grandes marcos do governo atual é o pé de meia, considerada uma política pública de desenvolvimento social. O programa foi criado para ser um incentivo financeiro para estudantes de baixa renda do ensino médio público. Caso o novo governo seja eleito, é possível, sim, que esse programa possa ser desativado. Em uma comparação simples, é como uma dança das cadeiras. Aquele que senta na última cadeira ganha e pode decidir o que será feito no país ou não. A diferença é que na brincadeira original é cada um por si, e no sistema político brasileiro vence aquele que tem a maioria do seu lado. Mas e quando a maioria está totalmente dividida? E quando a população está separada e polarizada? Bom, essas eleições prometem. Se a gente pensou que não seria polarizado, aí a gente pega um gancho dessa matéria. Eu vou começar e se candidato primeiro quem tiver o interesse em fazer essa análise. Pós-Bolsonaro, por que a direita se dividiu tanto? A gente tem aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer a análise dos candidatos, mas nós temos Ronaldo Caiado e Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, ambos de direita, ambos apoiados por Bolsonaro, e na época que era presidente era uma coisa assim, né? Era muito love. O que aconteceu, hein, gente? Vou deixar a Ronald falar primeiro. Muito bem, vamos desenvolver aqui então, em relação ao Caiado, em relação ao Zema, que, enfim, o bolsonarismo, ele sempre teve muitos problemas, né, de administrar os egos, né, e em relação ao Caiado, o Caiado rompeu ali com o Bolsonaro, salvo engano, 2019 ainda, não? Ele rompeu, se eu não me engano, e aí quis trilhar um próprio caminho, mas depois ficou entre idas e vindas ali orbitando, né? Porque Goiás é o estado do agro, é o estado do Gustavo Lima, é o estado ali bem assim
bem forte, né, do Bolsonaro, né? Enfim, e estava ensaiando, né, essa candidatura, porque ele já teve diversos cargos eletivos, então voltar para o Senado de novo não seria, talvez, tipo assim, ele disputou a primeira eleição direta, depois de muito tempo, né, em 89, esteve lá, pelo PSD, não o PSD do Kassab, o PSD do ex-ministro, se eu não me engano, das Minas e Energia, o outro PSD, o 41, esse é o 55, mas para vocês verem como tem essas ironias da vida, né? E nós temos o Zema pelo Novo, o Zema que eu já acredito, eu tenho acompanhado bastante análises, né? E o Zema, quer dizer, dependendo do tabuleiro eleitoral, pode ser que não seja candidato, pode ser que seja vice do Flávio, haja uma composição com o Flávio, porque o Novo ele está acolhendo vários quadros do bolsonarismo que não tem espaço no PL do Valdemar da Costa Neto, né? Então, há uma possibilidade muito grande do Zema ser vice do Flávio, enfim. E tem o Flávio Bolsonaro, que foi uma escolha pessoal do pai, né? Um nome, assim, muito difícil de ser defendido pelo histórico que ele tem, apesar de, no meio político, ele ser muito bem quisto, um trato muito melhor do que o próprio pai, né? E, enfim, é um nome que muita gente duvidava, né, de que teria vida longa, mas ele já passou da fase do balão de ensaio e passou à frente do Lula, já está à frente do Lula em algumas pesquisas, e, enfim, é uma questão do legado, meu amigo Flávio, toda aquela parada, mas justamente aí que mora a situação, por exemplo, dessas outras candidaturas, do Caiado e do Zema, de terem um espaço na direita, né? Apesar de que vai de setor para setor. Por exemplo, o agro já está dando uma esfriada com o Flávio por causa do Caiado, mas a gente não sabe se essa candidatura vai ser mantida até o fim, porque o PSD, o Kassab, inclusive a gente tinha análise de 2024, a gente esteve ao vivo cobrindo o segundo turno, e a gente viu o quanto o Kassab saiu na frente, o quanto ele sabe ser um articulador, e infelizmente para o Caiado ele não terá palanque, seja no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, sudeste. O máximo palanque que ele ainda pode ter fora de Goiás é o grande compadre dele, que é o ACM Neto, lá na Bahia, de dar um espaço para ele lá, o que é muito irônico, porque o PSD de lá está fechado com Lula, né? Então, é aquilo, o bolsonarismo, ele está na sua eleição entre a cruz e a espada, né, da sobrevivência, principalmente por causa de um nome que tem causado muitas rusgas e que já está colocando suas garrinhas de fora para ensaiar um rompimento, chamado Nicolas Ferreira, para levar né, já está montando sua rede de influenciadores, enfim, para tomar o espólio do bolsonarismo, Luan. Bom, João Lucas, vou deixar a análise para você, daqui a pouquinho eu também vou falar o que eu penso. Então, acho que o Ronald já trouxe um bom panorama do que tem acontecido na direita, né? Então não vou adentrar muito nesse campo dos acontecimentos recentes e lembrar um pouco o que aconteceu antes. A política brasileira tem disso, a história acaba se repetindo várias e várias vezes, né? O Bolsonaro, ele surge em 2018, ocupando um espaço eleitoral que por muitos anos foi do PSDB, né? Que hoje está às mínguas, é um partido que está à beira da falência, perdendo muitos deputados. Por exemplo, aqui na Paraíba, Ronald e Luan, o PSDB já governou o Estado em ocasiões passadas, com Cássio Cunha Lima, por exemplo. Hoje o partido não tem mais nenhum deputado. Todos os deputados que foram eleitos pelo PSDB na última eleição migraram para partidos, entre eles o PSD, que foi um dos partidos que mais cresceu nessa janela de migração. Então, o Bolsonaro assume esse espaço que já foi ocupado anteriormente por outro partido. E com a prisão dele e consequente saída das disputas eleitorais, um espaço ficou vago, né? E não existe espaço vago na política, esse espaço precisa ser ocupado. E aí é onde começam essas disputas,
primeiramente dentro da própria família, né? Vale lembrar que a Michelle Bolsonaro não foi apoiadora inicial da campanha do Flávio Bolsonaro a presidente. Quem ela queria era outro candidato, né? Ela não queria apoiar o Flávio, ela queria apoiar o Tarcísio, que era o candidato preferido pelos campos que Ronald citou, do agronegócio, o pessoal que está ali na Bolsa de Valores, na Ibovespa, na Faria Lima, porque é um candidato que era, agora não é mais porque a janela já passou e ele vai tentar a reeleição para o governo de São Paulo, mas era um candidato mais digerível para o público geral, porque ele não carrega o sobrenome Bolsonaro, coisa que o Flávio carrega. Inclusive, tem muitos veículos da imprensa que não estão usando o Bolsonaro quando citam o Flávio, né? É só o Flávio, porque existe uma rejeição ligada fortemente a Bolsonaro. E o que setores fortes ligados ao grupo do bolsonarismo queriam era sair mais um pouco desse campo da radicalização e jogar o Lula e o PT para o campo do extremismo. Mas o que a gente vai ter em 2026 não vai ser isso, vai ser mais uma eleição disputada em um cenário de forte polarização, onde a gente tem um Lula e um candidato dos Bolsonaros, inclusive com sobrenome. Então, no fim, esse jogo todo que foi feito aí por nomes conhecidos da política, como o Caiado, como o Kassab, não deu certo, né? Eles queriam sair dessa via de extremismo, mas acabou que 2026 vai seguir os caminhos de 2024 e de 2018. Bom, na verdade a gente tem aí uma eleição polarizada desde 2014, quando a ex-presidenta Dilma Rousseff foi reeleita. Em 2016 a gente teve o impeachment dela, onde que o Michel Temer assumiu, e aí começa em 2018. Em 2018, Lula preso pelo ex-juiz Sérgio Moro, e aí começa a campanha do Bolsonaro após a facada. E aí sim, Haddad perde as forças, Bolsonaro, depois da facada, ganha forças, é um trocadilho, mas isso é verdade, por conta dessa facada. E aí a gente começa a ver que a população já estava cansada da esquerda. O que acontece? Pandemia, e aí a gente vê como o governo foi negligente com a pandemia, né? Tivemos um ministro do meio ambiente onde que falava que era só passar boiada enquanto a mídia estava falando sobre a pandemia, né? E aí nós tivemos aquela patifaria de alguns candidatos que levavam o nome de Bolsonaro junto. Vou citar por exemplo, a Carla Zambelli, né? Zé Trovão, tipo assim, o próprio Nicolas. Por conta do Bolsonaro, não sei o que mais, mas tipo assim, isso manchou a imagem do Bolsonaro nas eleições de 22. Manchou muito. Então assim, além dele perder feio nas eleições, o que manchou mais foram pessoas que aproveitaram do próprio nome, viu que Bolsonaro era bem forte nas pesquisas e durante o seu mandato, que para alguns foi um governo exemplar, para outros foi um governo horrível, e a gente nem precisa comentar porque todos nós vimos aqui. E aí nós tivemos essa perca. Eu acho que a direita perdeu mais ainda a noção foi quando foi achada a minuta do golpe, né? O golpe onde queriam matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí a gente começa com o famoso 8 de janeiro. E o que acontece? Destruição, baderna, Deus, Pátria e Família. Esse é o slogan daqueles mesmos que destruíram Brasília. E aí a gente vem para um momento aonde que 2026. Mas antes disso, Bolsonaro preso. E aí tem um trocadilho, né? Ex-presidiário. Isso foi em 2022, durante o debate entre Lula e Bolsonaro. E agora os dois candidatos, o candidato Lula e o Bolsonaro, são ex-presidiários. Todos têm ficha suja. E aí vemos como a eleição, a própria direita está se perdendo. Mas eu só vou falar um pouquinho da esquerda. A esquerda está construindo vigas, um suporte tão grande que nós podemos voltar nessa análise depois, mais para frente, e ver que o Lula vai ganhar esse quarto mandato. Porque, gente, não é possível que na última eleição do presidente Lula ele vai perder. A gente viu isso em 2022, que Lula é forte.
O presidente Lula é forte nas pesquisas e ele tem diálogo com os outros países. E aí agora a gente vem para a direita. A direita está bem dividida. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, os chiliques que o Eduardo Bolsonaro está dando nos Estados Unidos. Ou seja, eles atrapalham até mesmo o próprio pai, que às vezes foi mais preso ainda por conta da situação em que o próprio Eduardo Bolsonaro, considerado por muitos, traidor da pátria. Se você não está entendendo, eu vou sugerir para vocês pesquisarem por que traidor da pátria. E aí a gente entra em um outro momento que é o seguinte: o risco é grande da direita vir ao poder porque o Zema quer privatizar tudo, como fez em Minas Gerais. O Flávio quer abrir as portas para os Estados Unidos. O que o Donald Trump está fazendo em criticar o PIX? Porque nós somos poderosos com o PIX. Até mesmo o presidente da Colômbia quer colocar o PIX para rodar no país. Se a direita entrar no poder, me corrijam se eu estiver errado, você vai ver que os norte-americanos vão sair em vantagem e os brasileiros cada vez mais. Meu amigo, se você está reclamando da escala 6x1, com eles pode ser pior. Estou errado nessa análise, me corrijam, por favor. Eu ia dizer o seguinte, Luan, só que na verdade a gente tem que entender uma coisa. Essa parada do Lula, porque o Lula ele consegue falar melhor sobre essa parada de soberania do que os Bolsonaro. Mas no final do dia, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, o Flávio, que o Lula já estava negociando terra rara. Aí se o Flávio entra, já vai querer negociar terra rara também. Porque isso é uma questão, na verdade, um pouco maior até que o Brasil, porque o Trump viu que os Estados Unidos hoje não tem mais aquele mesmo tamanho comparado a uma China, né? Enfim, hoje o poder global está bem mais dividido. O Trump decidiu, vou mandar na América, a América é meu cercado de cima para baixo, entendeu? E quem não rezar minha cartilha vai se ferrar. Só ver o que aconteceu na Venezuela, só ver o que está prestes a acontecer em Cuba. Mas, claro, você tem que tomar um pouco de cuidado. A gente só tem que tomar cuidado em relação ao entreguismo, né? Não é para entregar tudo, a gente tem que marcar posição, isso que falta muito para o Brasil. Mas em relação ao Lula, Luan, eu acho o seguinte, o Lula, claro, ele venceu, foi uma grande coalizão em 2022, foi um grande sentimento, né? Mas a gente chega a um outro momento onde as pessoas estão mais divididas, quando eu quero dizer no sentido de a gente teve ano passado, em 2025, você falou do Eduardo Bolsonaro, considerado camisa 10 do Luiz Inácio, né? Quando porque o Lula estava numa situação delicadíssima naquele momento de popularidade. O ruim ou péssimo já estava mais 50%. Aí vai o Eduardo junto com o Paulo Figueiredo. Olha, gente, foi taxar para soltar o pai dele. E isso levantou a bola do Lula, momentaneamente, deu uma levantada. Só que hoje, principalmente a gente usar um levantamento aí da Atlas Intel, um dos mais assertivos, acertou as últimas eleições, Argentina, Chile, Estados Unidos, a situação do Lula está crítica. Ruim ou péssimo, já estourando 50%, como se fala na leitura de pesquisas, abriu a boca do jacaré. Boca do jacaré abriu. O que acontece? Claro, há uma grande possibilidade do Lula concorrer ao 4º mandato, só que há a possibilidade de outro nome ser levado para o sacrifício, porque o Lula já ganhou 3 eleições, ele perdeu 3 eleições. Ele se colocar numa situação dessa, a essa altura, é muito complicado, né? Um cara como ele, um cara do tamanho dele. Você acha que tem chance disso? Porque, assim, minha percepção é que, a essa altura do campeonato, é irreversível que o Lula seja o candidato. Acho que o momento de discutir essa questão foi no ano passado, né? Inclusive, foi muito discutido. Será que o Lula vai? Será que o Lula não vai? E chegaram à mesma conclusão de 2022. É nossa única e última alternativa. Mas aí é o ponto, João, em relação ao Lula manter o nome, né? Porque o Haddad que era considerado, né, o nome, porque aquilo, o Haddad não iria para ganhar, obviamente, né? Vocês sabem do histórico do Haddad, enfim, é mais para manter a base, né? Só que ele já está aí para o governo de São Paulo, né? A gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer,
Porque é muito provável que se o Lula for candidato, né, ele vai manter, se não, ele vai manter até as convenções, chegou na convenção, ele vai botar o ungido dele lá e tá tudo certo no jogo político, porque de fato, sim, pode falar. Eu gostaria só de trazer um pouco aqui. Pode falar, Luan. Pode. Mas, na verdade, eu queria só dar um complemento aqui para a questão que o Ronald levantou, que é o seguinte, eu concordo parcialmente com o que você está falando, acho que sua análise está correta, mas, assim, a gente precisa tentar enxergar quais serão os próximos passos, nos próximos meses pré-eleição, né? E o que a gente tem visto dentro do PT é uma movimentação intensa de fortalecimento de palanques eleitorais. E o Lula tem mexido muito bem os pauzinhos, né? Em São Paulo tem montado um palanque, como você falou, Fernando Haddad, Marina Silva e Simone Tebet. As duas para o Senado, o Haddad para o governo do Estado. Cargo que ele já disputou anteriormente. Mas o que eu destaco aqui é que certamente o PT tem certeza que não vai ganhar em São Paulo, né? O Tarcísio está se encaminhando para uma reeleição, mas é um palanque forte. A pesquisa que você citou do Atlas, ela já dá Fernando Haddad com 42,6% da intenção de voto em primeiro turno em São Paulo. O Tarcísio está bem à frente com 49,1%. Pode ser até que essa eleição seja decidida em primeiro turno. Agora, uma questão importante o palanque está garantido em São Paulo. Situação semelhante em Minas Gerais com o palanque que Lula está montando também, me fugiu agora o nome. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal, palanque forte em Minas, mais forte do que seria com o ex-prefeito de BH, né, que é o Calil. Então, o que a gente está vendo é o PT formando fortes chapas nos principais colégios eleitorais. Eu não acho que essa eleição está ganha para o Lula, assim como 22 não teve. Inclusive, 22... ele teve que se desdobrar, montar frente ampla, trazer o Geraldo Alckmin para ser seu vice, ganhar apoio da terceira colocada no primeiro turno, que foi a Simone Tebet no segundo, e ainda assim venceu com a menor margem da história. A menor margem da história. Não foi uma eleição fácil para o Lula. Certamente não será agora. Agora, veja só, o que eu estou falando acabou a janela de descompatibilização, ou seja, sair do cargo. Agora é o momento em que o PT vai, de fato, dar aquele gás em desgastar a imagem do Flávio, coisa que não estava acontecendo por conta daquilo que a gente estava comentando no início. O Tarcísio era muito mais competitivo do que o Flávio porque ele agrada mais setores. Eu acho que essa questão do Lula sair da disputa, na minha percepção hoje, Ronald, é algo que não tem condição. Claro que ele pode desistir, claro que ele pode chegar lá e dizer, não vou mais. Mas isso não configura o histórico político do Lula. Não faz jus ao que ele construiu até aqui. Vou deixar o Luan falar agora. Concordo com ambas as partes, discordo em ambas as partes. A democracia é isso, tá vendo? É muito lindo concordar e discordar. Mas é o seguinte, Ronald. Se o Lula não se candidatar, pode ter certeza que as eleições presidenciais o PT não leva no final das eleições. Ele não ganha. Qualquer outro candidato, a gente viu o Fernando Haddad em 2018, ele não ganha. Lula ainda assim é forte. Se o Lula sair dessa jogada, aí fica uma disputa, no meu ponto de vista, da direita, entre Flávio, Caiado e Zema. Mas ainda tem um novo nome que a gente vai falar daqui a pouquinho na análise dos candidatos. Mas eu acho que é isso. Se o Lula sair, coisa que eu acredito que é muito difícil, porque, como disse o João, se fosse para sair, já teria saído no ano passado. Não ia falar que era candidato. Eles perdem as eleições. Mas ainda assim, a eleição não está ganha. Foi uma margem muito assim, apertada para vencer. Se ele não formar alianças, não ter aquele diálogo que só ele consegue ter, até mesmo com a oposição, só o futuro dirá. Rapidamente. Só para dizer uma coisa muito curta. A gente viu acontecer algo semelhante nos Estados Unidos. Joe Biden sai, Kamala Harris disputa e perde de uma forma dramática. E o Biden ele estava melhor colocado na disputa antes daqueles casos dele esquecer no debate o que ia falar e coisa do tipo. Mas, enfim,
Só para dizer que acho que a gente pode observar um pouco o que tem acontecido no mundo e trazer para o Brasil, né? Sim, sim. Mas é uma Aproveitando questão também, aberta. só para fazer uma parte também, o que o João fala que geralmente aqui no Brasil também, uma coisa que se diz muito, o que acontece nos Estados Unidos acontece com delay, dá um delay acontece no Brasil. Né? Em relação ao Bolsonaro em 2022, fora que também o Lula contou com as burrices da campanha do Bolsonaro, teve o caso do Roberto Jefferson, o caso da Carla Zambelli, que fez com que o Bolsonaro perdesse uma grande votação entre o eleitorado ali de centro, São Paulo, né? Enfim, ou seja, no caso dos indecisos que esperam até a última hora para mudar o voto, e no noticiário uma mulher com uma arma atrás do cidadão na rua não é muito positivo. Fora que também, outra parte em relação ao Flávio, a diferença do Flávio para o Jair Bolsonaro, é que antigamente você tirava uma foto com o Bolsonaro, você estava eleito, eu sou o Bolsonaro, né? O Luan falou da galera que usava o nome do Bolsonaro, enquanto hoje as pessoas têm vergonha do Flávio, por causa do histórico, por causa de toda a situação. Tem vergonha de tirar foto, tem vergonha de falar o nome, tem vergonha de gravar o vídeo. Então, é uma situação muito complicada, e só sobre a questão do PT bater no Flávio, vai a conta-gotas, porque o PT quer muito que o adversário seja o Flávio. Quer muito que o adversário seja o Flávio, porque o Flávio é mais fraco perante a um outro nome aí mais à direita. Boa. Bom, vamos fazer a análise agora dos pré-candidatos, porque senão a gente vai debater esses assuntos aqui. E coitado de quem vai editar o vídeo, que no caso sou eu, que vai ficar com mais de 1 hora. Vai perecer. Exatamente, a gente brinca nos bastidores porque reuniu, pelo menos eu, João Lucas, o Francisco e agora o Ronald, se juntar nós 4, eu acho que dá 5 horas de programa e ainda é pouco. Com certeza. Vai estar resenha, o timaço. É um timaço aqui na RPI. Bom, até o momento, 12 pré-candidatos vão disputar a cadeira do Planalto. Porém, até o dia da eleição, tudo pode mudar. E os candidatos são Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, Ronaldo Caiado, do PSD, Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do Missão, guardem esse nome, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, Cabo Daciolo, do Mobiliza, Augusto Cury, do Avante, Samara Martins, da UP, esqueci agora o significado do nome, peço desculpas. Unidade Popular. Exatamente, muito obrigado. Hertes Dias, do PSTU, e Rui Costa Pimenta, do PCO. Dos 12 candidatos, 5 deles vamos fazer uma análise mais aprofundada de qual tem a probabilidade de ir para o segundo turno. Bom, vamos fazer agora a análise então, né, pessoal, de cada dos 5 candidatos que a gente separou. A gente separou o Lula, o Flávio, o Caiado, o Zema e o Renan Santos. Vamos começar então primeiro pelo candidato Lula. Lula tem 80 anos, disputa sua 7ª eleição presidencial buscando um 4º mandato. Declarou em discurso que não iria se candidatar novamente, porém mudou de ideia. Cenário de polarização extrema e embate técnico contra Flávio Bolsonaro no segundo turno. Sai o Jair Bolsonaro, entra Flávio. E aí, Lula, se ganhar, vai ter 81 anos e vai ser o presidente mais velho da história do nosso país. Como é que fica a situação? Essa mudança de discurso dele em não se candidatar e agora se candidatar pelo que a gente já falou, o medo do PT perder as eleições? João Lucas. Com certeza, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Né? Que quadro hoje o PT tem a oferecer para disputar a presidência da República? Ronald disse mas que certamente não vai para frente, que é o Fernando Haddad, que disputou vários cargos, governo do Estado, disputou presidência da República, não venceu nenhum deles. Acaba se desgastando politicamente nesse percurso. Ministro da Fazenda, nesse último governo, tido por muitos como um bom ministro da Fazenda, mas ainda assim, na percepção popular, envolvido em uma série de polêmicas, a taxa da blusinha, os impostos, ficou conhecido popularmente como taxade, viu, Luan? Então, assim, quem hoje sobra para o PT?
E acho que o PT de hoje não é o PT de 15 anos atrás, não é o PT da reeleição do Lula, da eleição da Dilma, que eu acredito que seja, em 2010, o momento mais forte do PT, politicamente, porque aquele PT não existe mais. O PT de hoje, ele existe dentro de um contexto onde ele forma uma frente ampla com o PSB, com todos esses partidos de esquerda, PSOL, PV, Rede, e assim vai. Então ele necessita desse conjunto de partidos que o apoiem, sobretudo os partidos que se aproximam mais do centro. Com destaque para o PSB, que tem feito uma aproximação muito mais com o campo do centro, com o recebimento de alguns políticos, como a Simone Tebet, como o Pacheco, e assim vai. Mas o que eu destaco em relação ao Lula é que não é uma eleição fácil, é uma eleição muito difícil. Nunca na história desse país um presidente da República foi eleito 4 vezes democraticamente. Será, se eleito, o presidente mais velho da história do país, né, o que já é mais um desafio, e certamente será um questionamento durante a campanha, né, a saúde do presidente, até porque o Brasil já teve casos de presidentes que faleceram, inclusive antes mesmo de assumir, como é o caso do Tancredo. Então, esses são os destaques que eu vou trazer. Depois, caso precise, eu pontuo mais alguma coisa, eu vou deixar o Ronald trazer a visão dele. Antes do Ronald falar, é claro que você não ia passar ileso, Ronald, ainda mais na sua estreia aqui do Mais Análise. Se Lula não fosse candidato, Fernando Haddad é um candidato fraco, a gente pode dizer assim. Gleisi Hoffmann, e aí? Seria uma boa candidata? Forte? Análise de Ronald Luz. Olha, ruim, hein? Ruim. E vai do que o João falou, e é um pensamento assim do problema do PT, que foi a falta de renovação nos quadros, falta de lideranças novas, porque o Lula sempre matou as lideranças jovens no nascedouro, nunca deixou liderança nova se criar ali, e o resultado disso é um partido que depende dele, do nome dele, né? E aí vai dessa parada da Gleisi. Acho que todo o desgaste em torno da imagem dela, acho que não é uma candidata assim muito aprazível pro partido. Bom, eu acho que se fosse para colocar um candidato jovem que possa substituir o Lula, me corrijam se eu estiver errado, mas ainda assim eu acho que pode gerar um grande rebuliço nas eleições, seria o João Campos, filho do ex-político. Mas ele não tem idade ainda. Ele não tem idade. Sim, não tem idade, assim, mas se ele tiver, eu acho... seria um forte candidato, ou não? Ele está trilhando o caminho dele para isso, ao meu ver, né? Vai disputar agora o governo do estado, foi prefeito reeleito da cidade, deputado federal, recentemente fez um gesto que, na minha percepção, ultrapassa a política no campo pessoal da vida, mas que não deixa de ter, né, a sua importância, que é o casamento com a Tabata Amaral, que é deputada e também já disputou prefeitura. Enfim, gente, na política nada é por acaso, né? Também temos que, não vamos ser ingênuos aqui. Talvez, e acredito, os dois devam ter um excelente relacionamento, mas o casamento em ano eleitoral é uma coisa que me deixa um pouco mexido, se isso não foi intencional, sabe? Mas eu acho que a esquerda ela tem nomes que podem vir a surgir, mas não recentemente, né? Não daqui para alguns anos à frente. Vou citar um nome que eu acho que pode ser muito promissor nesse campo, que é o do pastor Henrique. Acho que ele tem um diálogo muito interessante. Vejo que ele participa de debates onde ele sempre tenta trazer um diálogo com campos diferentes. Acho que isso é importante na democracia, esse diálogo, né? Mas ainda assim, Luan, como o Ronald falou, um nome forte que possa disputar a presidência da República é inexistente hoje dentro do quadro da esquerda. Então além do Lula, claro. Então vamos falar de Flávio Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro tem 44 anos, oficializado por Jair Bolsonaro em dezembro como candidato oficial à presidência. É o principal nome da oposição, ocupando a segunda posição no primeiro turno em todos os cenários políticos. E aí vem
a defesa da anistia para Jair Bolsonaro e demais condenados pelos eventos em 2022, 2023. E aí, pessoal? Uma análise bem rápida sobre a questão da anistia. Mano, chegamos ao silêncio. Ronald, pode falar agora. Não, deixa eu... O cara me pegou aqui. Deixa eu pensar. Enquanto o Ronald Eu posso falar, então, aqui... Deixa João. João fala, depois eu falo alguma coisa. E você já vem com o seu complemento, né? Antes dos dois falarem, só uma questão 44 anos, é novo, né? Tem disposição para disputar uma eleição, mas aí pega uma situação do pessoal, dos eleitores do Centrão, né? Aqueles que não são a favor da anistia. É uma questão à parte, que só se ele for eleito nós vamos poder discutir isso. Mas enquanto, Ronald, você pensa um pouquinho ainda a sua análise... Eu acho que ele já pensou, viu? Sim, vamos embora. Vamos jogar para o Ronald então. Olha, eu acho o seguinte em relação à anistia. Eu não falo nem da figura do Bolsonaro, eu falo da figura das pessoas ali, as pessoas mais humildes, porque o bolsonarismo ele afetou a cabeça dessas pessoas assim num nível absurdo. Mexeu com a psique das pessoas, né? Porque pedir para o povo ir para a porta do quartel e fazer toda aquela loucura, sabe? Todo aquele clima pesado que teve ali no fim do governo Bolsonaro, a posse do Lula, enfim. Então eu acho que para essas pessoas aí, tipo assim, para essas figuras, eu acho que tem que ter... Porque anistia é uma questão mais complicada. Se não, a anistia diminuir as penas, porque o Alexandre de Moraes... todo mundo sabe, isso é uma questão, não é de ideologia, que foi, houve um clima assim de vingança. É uma vingança. Não precisa ter mais de 2 neurônios para pensar isso, que foi uma questão pessoal, né? Penas absurdíssimas, penas duríssimas, para essas pessoas, para ser um exemplo, tudo, mas, enfim, eu acho que, se não anistia, pelo menos reduzir a pena dessas pessoas mais simples aí, que foram arroladas no meio dessa história aí, dessa trama maluca. O que eu vejo do 8 de janeiro para o Flávio é que talvez isso seja um tiro no pé da campanha dele. Mas o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, falou recentemente num podcast que vai ser uma campanha profissional. Nada de amadorismo, tudo profissional. Então, eu acredito, Luan, que essa questão daqui para setembro ela vai ser repensada pela campanha do Flávio. Se vale a pena levar esse discurso e, principalmente, se hoje ele impacta a população ou só o público bolsonarista. Porque o que o Flávio e o que o Lula precisam é agradar o máximo possível. Então, para quem é bolsonarista ainda hoje, né, não sei se é 20% ou 30%, que geralmente... Nessa faixa, né? Certamente essas pessoas vão votar no Flávio. Então, o que ele precisa é fazer um gesto de agrado para quem não vai votar nele, ou quem está em dúvida de votar nele, por pensar, talvez ele seja radical demais, igual o pai. E eu acho que tocar no tema da anistia, nesse momento, pode ser que não tenha essa força, esse apelo que ele pensa. E existe uma questão pessoal, né? O pai dele está preso. Isso não há como negar. É um assunto delicado nessa questão. Eu não vou me alongar muito, porque ainda tem os outros candidatos para a gente falar, mas concordo em partes com o Ronald, concordo em partes com o João Lucas. É nesse momento que o telespectador que é esquerdista e o telespectador que é patriota, que está acompanhando o programa, vai ficar muito alegre, mas, Ronald, eu acho sim que as penas deveriam ser revistas na questão das pessoas que foram para Brasília, mas é uma situação onde que eles estavam lá por livre e espontânea vontade, então eles deveriam sofrer as consequências, né? Olha, deixa eu só dizer uma coisa, que eu já falei em algumas edições passadas, que houve um acordo que foi oferecido para pessoas que tiveram um crime com pena mínima inferior a 4 anos. Esse acordo foi oferecido pelo STF. Envolvia o pagamento de uma multa de R$5.000, proibição do uso das redes sociais por 2 anos e que eles fizessem um curso chamado Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado. 500 pessoas aceitaram esse acordo.
Tá? 500 pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro aceitaram esse acordo. Outras recusaram. A questão da pena, só para lembrar também, ela vem a partir de uma lei que foi aprovada, olha que irônico, pelo Jair Bolsonaro. Então, por que eu digo que essa questão é espinhosa? Por isso, porque ela tem muitas nuances, entendeu? Não é tão simples. São muitas pessoas condenadas e tem pessoas que têm grande envolvimento, tem pouco envolvimento, às vezes vai na onda ali, não sabe nem o que está acontecendo. Então, eu trato esse tema como muito espinhoso por isso, sabe? Porque sim, é um tema delicado. É um tema delicado, é de um momento, assim, do país de muita complicação, e eu acho que isso tem que ser superado, entendeu? E só um ponto do Luan, eu acho que 3 anos já foi o suficiente. Eu acho que 3 anos já foi o suficiente para as pessoas entenderem as consequências disso. Eu acho que não tem por que deixar pessoas 15, 20 anos em cana por causa disso. Eu acho que tá bom. Desculpa até te interromper, mas eu acho que, na verdade, não, claro. Prestar serviço comunitário. Você não tem essa opção. Você vai prestar serviço comunitário, você vai ser reeducado para viver em sociedade. E, meu irmão, se você vacilar de novo e fazer alguma coisa em ato político, aí a cadeia nasce. Não vou deixar vocês completarem mais, por favor, por conta do tempo. Eu peço até desculpa, porque ainda a gente tem que analisar os outros candidatos. E agora vem Ronaldo Caiado, do PSD, tem 76 anos, trocou União Brasil pelo PSD no início de 2026, consolidando-se como o nome de Gilberto Kassab. Foi governador de Goiás, senador e deputado. Retorna à disputa presidencial após 37 anos. A sua primeira disputa foi em 1989, quando ocorreu a redemocratização no Brasil e que a população pôde votar. Rapidamente, na questão do Ronaldo Caiado, a gente já estava discutindo sobre direita e esquerda. Eu acho que o ponto principal aqui foi Lula e Flávio Bolsonaro, mas Ronaldo Caiado é uma opção ou não? Eu digo o seguinte em relação ao Caiado, inclusive a gente falou anteriormente, a primeira proposta do Caiado, quando ele assumir, é dar anistia para todo mundo. Ele mesmo falou isso no discurso aí de anúncio, né, da pré-candidatura dele. Mas eu acho que o Caiado é um nome assim que já passou. Acho que já passou. Ok que ele tem os feitos dele em relação à segurança, lá do Goiás, enfim, mas eu acho que esse tipo de discurso, ele é um discurso muito cansado de terceira via, e que a gente viu que é muito infrutífero esse tipo de discurso, meio assim e tal, fazendo acenos, entendeu? Então eu acho que é um candidato, tudo bem, ele tem história, ele tem currículo, mas a estrutura partidária dele não é favorável, fora que ele só foi o candidato porque o Ratinho declinou, o Ratinho Júnior declinou, pela situação que, inclusive, o Flávio, num ponto de estratégia, encalacrou ele colocando o Moro lá, porque a situação do Ratinho de sucessão é delicada no Paraná, e o Eduardo Leite não deu certo. Então, dele é o cara, tem tu, vai tu mesmo, até o momento, que a gente não sabe. Mas eu acho que é um candidato já passado, já. Eu acho que ele nunca foi, né? É isso. O Ronaldo Caiado. E eu não vejo ele como terceira via, eu vejo ele como segunda linha do bolsonarismo. É isso. Ele tenta arrancar os votos desse campo, mas para que esse campo vai votar no Ronaldo Caiado se tem um Flávio Bolsonaro? Então a candidatura dele, para mim, já começa errada, sabe? Ele vem com um discurso muito combativo, mas que não surte efeito, né? E é isso, é uma eleição, mais uma eleição disputada dentro de um campo polarizado. Não há espaço para a terceira via. E esse discurso de terceira via, como o Ronald falou, é um discurso antiquado, um discurso passado, que a gente conhece as figurinhas marcadas da política, a gente sabe as posições, quais foram os partidos. Como você falou, Luan, ele está desde 89 tentando aí, movimentando dentro da política. As pessoas conhecem o Ronaldo Caiado, para agora simplesmente ele dizer: eu sou a terceira via, eu sou a solução. Sério, você é a solução desde 1989 na política?
Não é para O homem tanto, que tem não é que ver. 800, não. Um homem que tem que, para você assistir uma fala dele, você tem que botar em 2x, não dá, cara, desculpa. Valeu, aí. Olha, Eu acho esses que o partidos, Piquet eles precisam entender, eles têm que tomar partido, acabou isso. As pessoas não engolem mais essa história de terceira via, entendeu? Tem que dizer claramente para o eleitor o que quer e como quer, porque senão vai acontecer vários PSDBs nos próximos anos. Já ouviram aquela música? Ela é o Piqui aqui de Goiás? Então, gente, Caiado, foca em Goiás, seja senador, deputado. É o que tem. Para presidente não tem como. Romeu Zema, do Partido do Novo, estado de Minas Gerais, onde que falo diretamente aqui. Romeu Zema tem 61 anos, candidatura à presidência pelo Partido do Novo, estreou na política recentemente, em 2018, foi eleito com mais de 70% dos votos. Na reeleição, ganhou em primeiro turno em 2022. Utiliza sua experiência como governador de Minas como principal vitrine de campanha. Qual é a vitrine? Qual é a campanha? Quais foram os feitos pelo Zema? O Zema, ele praticamente queria privatizar tudo que tivesse em Minas Gerais. Então, assim, o que eu posso falar? A saúde no estado é péssima. Eu trabalho na comunicação, mas na questão onde eu trabalho, nós atendemos os jovens para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê que é uma educação péssima. Os jovens não estão nem aí para o futuro. Faltou político do governo de Minas. Eu acho que investir em segurança, a segurança está muito fraca, eu acho que em qualquer lugar do estado. A saúde a gente não precisa nem dizer, mas isso não é mérito só de Minas Gerais, como de todo o Brasil. Então é o seguinte, o governador ele defendia a privatização e a redução do tamanho do estado. Em âmbito estadual, buscou privatizar estatais como a Copasa, que é a maior companhia de abastecimento de água do estado de Minas Gerais, a CEMIG, a maior companhia de abastecimento de energia elétrica do estado, além de firmar parcerias públicas e privadas na educação. Como pré-candidato, propõe a privatização de todas as estatais federais. É difícil. Eu vou passar para alguém fazer a análise, porque é muito difícil ver candidatos como esses. Como eu falei para vocês, já passo a palavra para o João. O foco é Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Essa eleição é dos dois, queira ou não. João Lucas. Eu acho que o Zema devia estar mais preocupado com a sucessão dele em Minas, né? A gente já falou aqui que existem palanques que estão bem mais fortes e interessantes para o eleitor. Mas acho que esse fenômeno todo, né, ele fala muito sobre privatização, sobre redução do Estado, mas o que a gente viu em Minas Gerais está aqui os dados não mentem. Desde 2019, o que é que a gente viu? Que a dívida pública do Estado de Minas Gerais passou de 7 bilhões em 2019 para de 114,7 bilhões em 2019 para mais de 201 bilhões no final de 2025. Minas Gerais, se eu não me engano, está na segunda colocação entre os estados com maior dívida pública do Brasil. Então, é um estado que não consegue pagar suas dívidas. Por muitas vezes a gente viu no governo de Zema, em Minas, a falta de pagamento de servidores públicos, servidores fazendo greve, pedindo seus salários. Então, assim, acho que ele não conseguiu demonstrar, nos 8 anos de governo dele, o que é que o Novo quer para o Brasil. É o único governador que o Novo teve, né? Então, se esperava que em Minas fosse o projeto modelo do Partido Novo para o Brasil, através da privatização, conseguir a redução da dívida pública, o aumento dos salários das pessoas, o aumento do emprego. E o que a gente viu em Minas não foi isso. O que a gente viu em Minas foi um estado que quebra cada dia mais e que certamente, talvez por isso o Pacheco não quisesse, viu, Ronaldo? Quem assumir Minas Gerais em 2027 vai estar pegando uma bomba gigantesca. Uma bomba relógio, antes do Ronald concluir. Então, meus amigos,
ele quer utilizar a sua experiência como governador do estado de Minas Gerais, um estado maravilhoso, como a principal vitrine da sua campanha. Então, ao restante do povo brasileiro, eu sou de Minas e vejo que tá um fiasco. A política aqui, o Zema, tipo assim, o que ele quer de novo é trazer o passado. Desculpe, mas atraso, privatização, se privatizar pelo menos ou a CEMIG, ou se ocorresse da privatização da CEMIG ou da Copasa, ia acontecer como lá em São Paulo. A privatização da Sabesp. Olha a coisa horrorosa que está acontecendo lá. Ronald, sua análise para a gente passar para o próximo candidato. Sim, porque é o seguinte, a campanha do Zema, ela não existe. A campanha do Zema, ela já está sendo desmontada. Tem imagem, tem uma imagem do marqueteiro do Zema já agradecendo por tudo. Sabe? O que o João... Sabe, o Novo quer para o Brasil Flávio Bolsonaro, o Novo não quer nada além disso, que é o meu amigo Flávio, que está botando toda a turma do Nicolas para dentro do Novo, que vamos fazer campanha para o Flávio, ou seja, uma campanha que não existe. O Novo do João Amoedo pereceu, morreu, não existe mais, acabou, o Novo virou outra coisa, virou a série B do bolsonarismo, praticamente, que é a galera que o Valdemar não aceita, tá tudo indo para o Novo, entendeu? E o governo do Zema foi tão bom que Minas está para cair na mão do picareta Cleitinho. Assim não dá, Luan, assim não dá. Mas olha só o seguinte, eu queria passar para o próximo candidato, mas meu dever como cidadão mineiro é falar para o restante do Brasil. Vamos respirar. Tem o Cleitinho e tem um outro candidato que eu peço por gentileza para que vocês não digam o nome, porque para ele ir aí no estado de dos seus é muito mais fácil, inclusive na porta do meu trabalho também. É um influenciador que é advogado e que se diz jornalista. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim, né, a gente não vamos falar desse cara, não, deixa, vamos pro candidato, vamos pro candidato logo. A gente não tá no Patrulha do Consumidor, para quem pegou a referência. Quem pegou, pegou. Se Minas Gerais elegeu um ser humano desse, sensacionalista, não é porque nós somos aqui jornalistas que a gente, tipo assim, vai defender todos os profissionais, porque a gente conhece pessoas sensacionalistas. Cara, é só ver os vídeos dele. Tipo assim, o recente agora foi uma briga na região metropolitana de Belo Horizonte, aonde que a mulher pegou, mordeu ele, agrediu ele, porque é o seguinte, eu sei que essas pessoas estão erradas, mas a forma de expor elas com sensacionalismo para tentar resolver a situação não dá. E meu querido, se você estiver me assistindo, peço que não vá no meu serviço ou na minha casa, ou no serviço na casa do Ronald, ou no serviço na casa do João Lucas, com a sua câmera para tentar tirar satisfação. Até porque vivemos em uma democracia. Claro, essa claro. Situação. Culpa do Ronald que fez eu trazer essa análise aqui. Mas eu falo o seguinte, sobre esse candidato que você falou, não vou falar o nome, pré-candidato, aliás, ele ainda está lá embaixo. O perigo maior para Minas Gerais que eu vejo hoje é o Cleitinho. Cleitinho, gente, é populista ao extremo, ele quer agradar todo mundo, e quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, sabe? E você pegar um estado endividado, ferrado, quebrado, entregar na mão do aventureiro, aí é complicado. É por isso que vimos isso em 18, né? O aventureiro da vez era o Zema, naquela ocasião. Era o Zema. Não, mas o Zema ainda tinha alguma coisa a falar que é da iniciativa privada, o grupo Zema é grandíssimo, ainda tem alguma coisa, o Cleitinho... É por isso que o metrô de Belo Horizonte não tem nem a linha 2, olha que vergonha. É osso, viu? Vamos falar agora de um nome aí. Pessoal, essa análise é um pouquinho complicada, porque, olha, Renan Santos é do partido do Missão, tem 42 anos, é fundador do MBL, Movimento Brasil Livre. Renan estreia em sua primeira disputa eleitoral. Representa o Missão, o partido mais jovem do país, oficializado pelo TSE, em novembro de 2025, focado na renovação geracional e no combate à política tradicional. Mais uma vez, é o que a gente falou desde o início do programa. Essa eleição é focada em Lula e Bolsonaro. Lula e Flávio Bolsonaro.
Permita-me discordar, Luan, em relação ao Renan, porque o Renan Antônio Ferreira dos Santos, ele tem uma diferença clara do Caiado, do Zema, dos outros pré-candidatos. Ele não é uma terceira via, ele é um sujeito que se posiciona. É uma candidatura que se posiciona, uma candidatura que em dezembro, tipo assim, foi uma candidatura que surgiu do nada e já está batendo, daqui a pouco, está quase batendo 7%. Já uma candidatura que veio do nada já está batendo 7%, já está em terceiro lugar nas pesquisas. É um candidato de posições claras, pré-candidato, aliás, de posições claras em termos como segurança pública, como desfavelização, como diversos temas que mexem com o dia a dia do povo, dia a dia da população. Claro que o lance é uma campanha mais um partido recente, um partido humilde, comparado ao Flávio Bolsonaro, que vai queimar agora 300 milhões só na pré-campanha, né? Com mídia tradicional, com internet, com lado B, que é muito comum em campanhas eleitorais para destruição de reputação, é um feito e tanto. Então, eu acredito que vai ser um candidato que vai incomodar, já está incomodando, principalmente alguns perfis ali da redoma do Flávio já estão fazendo ataques ao nome do Renan, já está mexendo, porque esses pré-candidatos, para quem não sabe em casa, eles têm acesso a um negócio diário chamado tracking, que é a pesquisa diária. Todo dia tem tracking, e como o João bem disse, nada é por acaso. Nada na política acontece por acaso. Se fulano resolve atacar cicrano, é porque ele tem acesso à pesquisa, ele tem acesso ao número. Esse sujeito está incomodando, esse sujeito está batendo. E principalmente o crescimento do Renan na faixa dos 16 aos 24 anos. Então eu acho que é um candidato que vai surpreender aí, porque, como eu disse, ele, apesar de ele ter quase a mesma idade do Flávio Bolsonaro, ele é um candidato que não se apresenta como terceira via, não tem esse discurso muito cansado, de terceira via, e vai trazer alguma diferença ao debate público. João. Eu não acompanho muito a trajetória do Renan, né? Ao contrário disso, acompanho a trajetória do MBL, que existe desde 2014, já soprou as velhinhas aí, está no seu 12º ano de existência. Para recordar um pouco, surgiu naqueles movimentos de protestos de 2013, 2014, contra o aumento de passagem de ônibus, e depois esses protestos se desdobraram em protestos contra a situação econômica do país, que a gente lembra bem, estava numa crise econômica danada durante o governo Dilma, e o MBL surge nessa situação. E agora eles conseguiram, de fato, ter um partido político, que era um desejo muito grande desse movimento, né? Existem pessoas que são do MBL, como o Kim Kataguiri e também o Arthur Duval, o Kim é deputado federal, o Arthur foi deputado estadual por São Paulo, ambos são do MBL, mas nunca concorreram por partido próprio, sempre por um partido terceiro. E, sinceramente, espero ver o que é que o Missão tem a mostrar, né? E ver também se ele não vai ser um novo partido novo, que já não é mais novo, é bem velho, né? A gente estava falando há pouco do Romeu Zema. E eu destaco aqui, né, a candidatura do Renan, mas algo que a gente não conversou muito hoje, talvez fique em outra edição, é a importância da eleição legislativa. Cada vez mais a eleição legislativa ela se torna mais importante dentro do cenário político nacional e regional também, porque é ela que vai definir os rumos do país, do governo, durante os próximos 4 anos, porque são os deputados que votam os orçamentos, são os deputados que vão escrever as leis que vão entrar em vigor ou não, os senadores que aprovam quem são os ministros do STF. Então, são eleições importantes. E para o partido Missão, vale muito mais nesse cenário de 2026 conquistar cadeiras no Senado e na Câmara do que a eleição presidencial, que certamente não virá. Pode surpreender, como o Ronald disse. Eu digo isso porque a gente tem uma cláusula de barreira que vai crescendo ano após ano e que impede que partidos pequenos e partidos nanicos que não têm expressividade continuem a existir. Por isso que hoje a gente vê tanta federação acontecendo. Esses partidos se juntam para continuar existindo. Então, o grande desafio do Renan
certamente em 2026, não é os 6%, 7% que ele pode alcançar, o que é surpreendente de fato, mas sim conseguir cadeiras no Senado, na Câmara, porque isso vai garantir para o partido, em futuras eleições, possibilidades melhores no tempo da TV, no fundo partidário e, claro, na representatividade popular. Então, concordo com você, Ronald, vale ficar de olho para ver como vai ser essa estreia do Partido Missão nas eleições de 2026. Traz um frescor ao debate, traz um frescor. É claro, que é muito importante, independente de opinião pessoal, de posicionamento político, é sempre muito importante ter vias diferentes que tragam novidades para o debate. Né? A gente está falando aqui de figurinhas marcadas há muito tempo. Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado. E que nunca muda o tabuleiro do jogo. Quem sabe, se o Renan não conseguir agora em 26, está em 2030 e ele pode voltar bem forte. Meus amigos, é isso. Encerramos o Mais Análise de hoje. Hoje rendeu e ainda a gente não discutiu nem tudo que estava previsto. A gente fez uma breve análise, mas também, claro, dando preferência aos 2 candidatos preferidos. É claro que nós vamos voltar com mais análise após o primeiro debate que vai ser televisionado na televisão brasileira dos presidenciáveis, e eu espero todos vocês. Com certeza. Me permita fazer um convite também e dizer aos assinantes da RPI que eu espero também que sejam assinantes da RCO, que é um projeto que a gente também toca junto em parceria muito forte e há muito tempo, que a gente vai seguir 2026 fazendo a cobertura das eleições, uma parceria RCO-RPI, como já foi feita em anos anteriores, e que você vai poder ver, e agora inclusive no YouTube com esse formato novo que permite colaboração entre canais distintos, acompanhar todos esses detalhes. Então, não perca essa cobertura que é sempre rica em análises, em opiniões plurais e diversas aqui na RPI e também na RCO, e agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo, que é sempre um grande prazer, Luan. Muito obrigado. Inclusive, antes do Ronald se despedir, o QR Code do canal da RCO está aparecendo aqui na tela. Você pode escanear o QR Code e se inscrever lá. Assim como você é assinante da RPI, seja também um assinante da RCO. E a gente tem uma longa parceria aí de anos e que vai se firmando e que vai vir mais anos ainda. Muito obrigado, João, Luan, pelo convite. Está aqui, um prazer. Estaremos juntos na cobertura dessa eleição, que é uma das mais importantes, se não a mais importante depois de 1989, porque a gente pode ver é a última eleição do Lula, se o Lula de fato for concorrer à reeleição, se vai surgir outros nomes agora na direita, no campo mais à direita, por causa da fragmentação, se outras pessoas vão se aproveitar disso. Vamos aguardar e a gente conta sempre com a audiência de você de casa, tanto na RPI quanto na RCO. Muito obrigado, pessoal. Não precisa responder o que eu vou falar aqui agora. É mais para o público não criticar nós que somos ou de um partido ou de outro. Olavo de Carvalho ou Paulo Freire? Não respondam, por favor. Fique essa dúvida no ar e se você, telespectador, tem preferência em um dos dois, deixe no comentário. É isso, pessoal. Agradeço ao João Lucas, ao Ronald Luz, pela essa parceria incrível nessa análise que trouxemos aqui no RPI Views. Bom, terminamos mais uma edição. Se vemos em uma próxima oportunidade. Para ficar bem informado, acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Temos o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso site. Lá você fica bem informado. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!